Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso comando Bíblia, para junto nós orarmos, junto nós clamarmos ao Senhor. E eu já estou aqui com a Bíblia aberta em Esté, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Daqui nós iremos tirar grandes lições para a nossa vida. Querido, para o que você está fazendo. Venha ouvir o recado de Deus para a sua vida. Que Deus dos céus te proteja, que Deus dos céus te guarde e que nada e nem ninguém venha atrapalhar o projeto que Deus tem na sua vida. Não permita isso. Não permita. Às vezes, nós permitimos que as pessoas ditem como nós devemos agir. Só que essas regras, de fato, devem ser ditas por Deus na nossa vida. Ditadas por Deus. Às vezes Deus dá uma ordem, dá um decreto para que nós façamos e as pessoas dizem, não vai dar certo, você não vai conseguir, você para, você estabiliza ali num canto e Deus não quer isso. Deus quer que você vá adiante. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você haja. E não é diferente com esse capítulo que nós vamos ler. Tem tudo a ver. Às vezes a posição que Deus quer que você faça não vai agradar a todos. Entenda isso. Vou repetir. Talvez a posição que Deus quer que você faça não vai agradar a todos. A postura, a decisão não vai agradar a todos, mas vai agradar a Deus. Pode ter certeza. Amém? Você não precisa agradar todo mundo. E está tudo bem. Deus está fazendo na sua vida algo tremendo, algo grandioso. E você precisa estar na porta. Você vai entender o mistério. Deus está falando aqui o mistério. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Compartilhe essas orações. Vamos seguir orando, vamos seguir crendo e confiando. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. A palavra, ela sempre traz algo no coração de quem a escuta. Então, minha preocupação maior não é se eu falar alguma coisa de mim, mas é que eu quero falar algo da parte de Deus, para que você seja edificado, para que você seja transformado mediante a palavra que Deus usa esse pequeno vaso. Então, o que é que eu quero dizer para você? Quando eu venho da minha casa para cá para fazer a oração, eu peço a Deus que Ele venha me usar, que Ele venha estar no controle e que Ele apareça e que Ele fale, que eu se cale e Ele fale. Porque para mim o que importa é você ouvir a voz de Deus. Entende? Então eu glorifico o nome do Senhor e que Ele seja engrandecido nas nossas vidas. Queridos, sem mais delongas, Deus está falando através da sua palavra em Esté capítulo 3. O que é que significa? Vamos ler junto comigo? Parou um pouquinho aí, respirou, sentou? Então vamos lá. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estava à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Repitam comigo. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então o servo do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, não lhe dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinha declarado que era judeu. Repita comigo, ele era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Em outras palavras, se encheu de ira, se encheu de ódio, certo? Furor significa isso. Porém, teve com um pouco os seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado ao povo que era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus
povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amém? Só até aqui. O tema principal tem Mordecai é odiado por Amã. É aqui onde começa toda a repúdia de Amã contra Mordecai, todo o ódio, toda a raiva que ele tinha sucedeu porque Mordecai não se inclinava. Quando o texto diz, depois destas coisas, que coisas são essas? Depois que a rainha Esther é feita rainha, depois que Mordecai descobre uma conspiração contra o rei Assuero, que isso você vai ver nos versículos mais à frente, nos capítulos mais à frente. Então, depois dessas coisas, Mordecai é odiado por Amã. Por quê? Porque a reação dele, ao não se inclinar, a não reverenciá-lo, causa ódio ao coração de Amã. E por que tudo isso? Porque os judeus não se inclinavam diante de ninguém, diante das pessoas. Ou seja, eles não reverenciavam pessoas e nem se prostravam diante de pessoas, mas sim do nosso Deus. Então isso causou a maior repercussão ali no palácio. Então o que isso significa? A postura de Mordecai causa raiva. Talvez essa palavra está trazendo algo ao seu coração. Alguém deve ter ficado com ira, com raiva de você por causa da sua postura, por causa do seu propósito, por causa do que Deus tem colocado no seu coração. Então, esses capítulos, esse versículo, relata a ascensão de Amã como o primeiro-ministro do rei Assuero, certo? E a recusa de Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas traduções, encurvar-se diante dele. Mordecai é judeu, certo? E nega a honra divina a homem, ou seja, um agagita, que era a origem de Amã, gerando o quê? Uma ira em Amã, que decide destruir não apenas Mordecai, mas todo o povo judeu. Então, ali, ele começa a planejar, ele começa a nutrir no coração o ódio e a vingança contra Mordecai. Então, nós temos aqui algumas explicações, alguns temas principais que eu gostaria de destacar. A primeira foi a exaltação de Amã. Rei Assuero engrandece Amã, filho de Amedata, colocando acima de todos os príncipes e que reflete a soberania de Deus, agindo nos bastidores, mesmo em um cenário hostil, mesmo num cenário duvidoso, porque aqui Deus tinha propósito ali, até nisso. Hoje de manhã, que eu gosto muito de meditar, depois da minha oração da primícia, e Deus falou comigo algo muito importante. Aquilo que é desfavorável ao homem, Deus usa para honrá-lo. Ou seja, o cenário de José era desfavorável, ou seja, era uma prisão, mas ele foi honrado. O cenário de Moisés era desfavorável, mas Deus levantou ele como um grande líder que foi quem libertou o povo. Então, o cenário de Davi era desfavorável a ele para que ele fosse ungido rei, mas mesmo assim Deus o ungiu como rei de Israel. Então, aquilo que é desfavorável para as pessoas, para Deus não é. Deus não precisa de situação favorável para agir ou abençoar alguém. Então, aqui é a mesma forma. A situação era desfavorável para Mordecai, mas para Deus não. Então, Deus já sabia do que podia acontecer, mas Deus, com certeza, tinha o controle. Então, segundo, a recusa de Mordecai. Todos os funcionários do rei se curvavam a Amã. Todos. Exceto Mordecai. Ele se recusava por sua fé. Ele tinha uma fé pautada na sua crença em Deus, o Todo-Poderoso, que não se prostrava, pois a prostração extrema era vista como adoração, certo? Cabendo apenas a Deus. Então, jamais ele ia se curvar diante de um homem para poder reverenciá-lo, para poder adorá-lo, para poder fazer algo desse tipo que pudesse denegrir a sua fé. Então, isso Mordecai jamais ia fazer.
E é por isso que isso começa a causar ira e o plano de genocídio. Ele começa a ter ódio dele. Amã, ao ver a postura firme de Mordecai, encheu-se de ira. Ao saber que Mardoquai era judeu, decide ali exterminar todos os judeus. Ele não queria exterminar somente Mordecai, mas todos os judeus que havia no palácio, certo? Do império ali, transformando o conflito pessoal em uma ameaça racial. Ou seja, ele queria destruir todos os judeus. Então, nós vemos aqui um conflito de lealdade. Mordecai estava sendo perseguido pela sua lealdade a Deus. Deus não ia permitir que nada, nem sequer um cabelo dele pudesse ser danificado, porque ele estava sendo perseguido em nome do Senhor. Então, a fidelidade de Mordecai a Deus supera o medo da autoridade humana. Amém? Deus seja louvado por isso. Segundo, a aprovação do orgulho. O orgulho de Amã é ferido pela recusa da submissão. Por quê? Porque ele se achava o maioral, porque ele se achava o dono do pedaço, porque ele queria que todos ali o vissem de cima para baixo. Era como se ele estivesse dizendo, por que ele não faz? Por que todo mundo se prostra, só não esse judeu? Então o ego dele foi ferido. Você já viu pessoas assim? Que só se importam com ele mesmo, com o orgulho dele, que a única garantia que ele tem é o que ele tem, não é o seu caráter, mas é o que ele pode fazer para destruir o caráter dos outros. Então, Mordecai feriu o ego de Amã. Entende? Louvado seja Deus por isso. Então, a providência divina, nós vemos também a providência. Embora esse capítulo mostre o início de uma perseguição, ele está preparando o cenário para o livramento de Deus, demonstrando a sua soberania na história da rainha Esther e daqueles que serviam a Deus. Então, aqui, nós vemos um cenário desfavorável, mas um princípio de uma preparação para uma honra. Porque se você você verá, se você ler mais à frente, você verá o quanto Deus fez na vida de Mordecai. Então, o que é que isso significa? Que no auge da ira de Amã contra Mardoquai, decidindo ali não apenas matar a ele, mas todos os judeus, que ele se recusou a se curvar-se, mas exterminar todos o seu povo. Este versículo destaca a transição do orgulho ferido para o genocídio planejado, ou seja, ele procura matá-lo, mas Deus aqui age profundamente na vida dele. Então, a ira de Amã, certo? Ao notar que Mardoquai não se curvava, Amã ficou cheio de ódio, de raiva. Isso acontece nos dias de hoje. Quando se alguém olhar para você de cima para baixo, que seja de baixo para cima, que seja para lhe levantar. Tem pessoas que gostam de humilhar, tem pessoas que gostam de humilhar pelo que você não tem, né? Ou pela sua cultura, ou pela sua formação acadêmica. Eu já vi muitas pessoas humilhando outras por não ter o mesmo grau de formação acadêmica. Eu já vi pessoas humilharem outras por não ser bem-sucedido na empresa ou porque não tem um bom trabalho. Todo trabalho é digno. E eu já vi isso acontecendo, não somente aqui nesse capítulo, mas na vida que nós levamos hoje. Pessoas que, para vencer na vida, passam por cima de muitos, até dos seus princípios. Não negocie seus princípios. Não é inegociáveis a nossa fé. Aqui ele disse, eu não me prostro, eu me coloco na porta, em pé. Em pé. E isso foi o que causou mais raiva a esse homem. Então a decisão aqui era se vingar de Mordecai. A motivação era a recusa de Mordecai a não se curvar, porque ele queria que ele se curvasse. Entende? Então aqui nós vemos o drama, aqui nós vemos
do que Amã poderia fazer com todos os judeus. E nós vemos aqui um conflito espiritual. A cena aqui é uma cena de intolerância, preconceito, onde o ódio pessoal resulta em uma tentativa de morte. Então você precisa entender que esse capítulo aqui estabelece o perigo iminente que leva à intervenção de quem? De Esté, ou seja, da rainha. A rainha precisou entrar, que é outro assunto que em outro dia nós comentaremos. Agora, o que é que eu posso aprender com esse versículo, esses versículos que acabamos de ler? A não negociar a fé, os princípios, o que você crê. Por mais que as pessoas tramem contra a sua vida, por mais que eles se levantem contra a sua vida, por mais que eles tentem, porque eles não conseguem, porque Deus está no controle, te derrubar, te machucar, não negocie, permaneça de pé, amém? Permaneça de pé, porque o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre. Então, neste momento, eu não sei com quem eu estou falando. Talvez você foi humilhado, talvez você foi caluniado, talvez você foi muito rejeitado e essa situação lhe causou danos, traumas, medos, mas eu quero dizer, supere, porque aqui aos olhos humanos era desfavorável para Mordecai, mas para Deus não há situações desfavoráveis, Deus não precisa de situações desfavoráveis para abençoar alguém. Então, neste momento, eu quero que você curve a sua cabeça, para junto nós orarmos ao Senhor, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui nesse momento, eu quero agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor me deu, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar estratégia para que nós não venhamos a ceder às tentações do inimigo, a ceder às provocações das pessoas que são levantadas por Ele. Que o Senhor nessa hora venha nos revestir de poder e glória. Que o Senhor neste momento traga dos céus as bênçãos. Que o Senhor neste momento nos revista, Senhor, de todas as armaduras para vencermos as tentações, as limitações, as angústias, os traumas, os medos, e que o Senhor venha ser presente na nossa vida. Oh, Pai querido, Pai amado, neste momento eu oro por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão na UTI, na CTI, lutando contra o câncer, fazendo hemodiálise, radioterapia, quimioterapia. Aquele que está, meu Deus, sofrendo com a doença rara, fazendo tratamentos agressivos, que o Senhor neste momento visita com poder e glória, no nome do Senhor Jesus. Oh, Paizinho, nós te pedimos aqui e agradecemos porque por fé nós já vemos as coisas acontecendo, nós já vemos, meu Deus, nós estamos vendo as bênçãos chegando, por fé eu já sinto o cheiro de vitória no nome de Jesus. Senhor, vai livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC, vai tirando, meu Deus, toda dor no corpo, no nervo, na carne, no osso, no sangue, no útero, no ovário, na garganta, na tireoide, na próstata, meu Deus, no estômago, nos pulmões, nas vias respiratórias, nas artérias, no coração. Guarda essa pessoa da morte, liberta essa pessoa, meu Deus, de tudo aquilo que lhe prende, livre de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Vai livrando essa pessoa de todos os problemas emocionais, neurológicos. Blinda seus ouvidos, blinda, Senhor, ó Deus, os seus olhos, a sua boca, para que não saia palavra torpe, palavra de maldição contra a própria vida dela. Então, neste momento, o Senhor vai ter na causa na justiça, vai ter com esse dinheiro que está retido, vai ter, meu Deus, com esse precatório, vai ter, meu Deus, com essa venda desse carro, desse terreno, desse automóvel, ela precisa vender para pagar suas dívidas. Eu oro também por porta de emprego, aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, o éfata de Deus alcance a vida de cada um. Senhor, neste momento nós oramos por essa perícia, por essa audiência, nós oramos por libertação, liberta do alcoolismo, das drogas, da porfídia, da prostituição, da porneia. Meu Pai, vai libertando das garras de Satanás, porque eu creio que o Senhor tira do terreiro, tira do monturo para sentar em cadeira de príncipe. Senhor, nos livra de falsidade, nos livra de olho gordo, de inveja,
Livra-nos, Senhor, de mortandade, seta, maldição, empraguejamento, palavras frívolas, direta ou indireta contra a nossa vida. Venha cair por terra e seja lançado fora. Pelo mesmo caminho que veio, pelo mesmo caminho voltará. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vai nos livrando de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento. Meu Deus, de voodoo, de todo ritual macabro, satânico. Meu Deus, de todo ocultismo. Pai, revela o oculto e o escondido, porque Tu és o Deus que revela o oculto e o escondido, revela as tramas de Satanás, derruba por terra todo o mal e seja lançado fora nas profundezas dos abismos, para nunca mais voltar a asolar a nossa casa. Muros de proteção, de fogo, meu Deus, ao redor da nossa família, da nossa casa, para que nós não venhamos, meu Deus, ser vencidos pelos ataques espirituais. Visita essa pessoa que está sofrendo terror noturno, insônia. Meu Deus, está angustiada de alma. Senhor, está triste. Meu Deus, levanta-se, Senhor, do trono da graça e inclina os seus ouvidos para essa oração e atende. Meu Deus, que nesse momento o Senhor vá libertando, Senhor, a casa dela de todo espírito maligno, todo espírito mulambo, de contenda, espírito de rebeldia, espírito de divisão, espíritos malignos que têm se apossado, meu Deus, da sua casa para fazer arruaça, caia por terra agora e seja lançado fora para a profundeza do abismo, para nunca mais voltar. Amarra, Senhor, e deixa eles lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos guarda de todo mal, seja conosco. Tua palavra diz que mal nenhum sucederá e praga não chegará na nossa casa. Seja, Senhor, com a nossa vida, seja com a nossa família, seja, Senhor, com todos aqueles que vai ouvir essa oração, aqueles, meu Deus, que estão nas ruas, aqueles que estão nos orfanatos, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão, meu Deus, neste momento para tomar decisões, que o Senhor neste momento visita a mente deles, clareando a sua mente, seu corpo, sua alma e seu espírito. Recebe, Pai, essa oração como aroma suave à tua narina, trazendo paz, prazer e alegria de viver, para que nós venhamos contemplar a beleza da tua face perante o Senhor agora. Céus e terra, nós declaramos que o Senhor é Deus, nós declaramos que só o Senhor é bom, que só as tuas misericórdias, meu Deus, são um fato de nós não sermos consumidos. Então fica conosco, Pai querido, Pai amado, sê com esta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, e você diz amém, graças a Deus, glória a Deus. Amém, queridos, que maravilha. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.